Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a automedicação e, para isso, recebemos no estúdio Marcos Vinícius de Pádua Neto, que é professor da Faculdade de Medicina da UFO e superintendente do HCU FEBSER. Marcos Vinícius, seja muito bem-vindo ao Informativo TVU. É um prazer, agradeço o convite. Nós que agradecemos. E para a gente iniciar nossa entrevista, quando que a automedicação é indicada e quando ela não é? A gente viu alguns riscos, né, associados. Por que ela deve ser evitada na maioria das vezes? Teoricamente, a automedicação não deve ser feita nunca, né? Sem a prescrição do médico, do farmacêutico. Exatamente por isso, né? Uma das coisas que foi comentada na reportagem, né? Pode mascarar o sintoma de uma doença, dando um exemplo grosseiro para quem nos ouve e nos assiste, né? Eu tenho uma dor no estômago. Eu vou tomar um remédio para dor no estômago, meu vizinho sempre tomou e falou que é bom. Pode mascarar, por exemplo, um câncer de estômago. Estava se manifestando ali, não, agora melhorou a dor, eu não vou tomar mais, né? Então isso não deve ser feito, de forma alguma, a automedicação. Indicação em algum momento pode ser usado, mas claro, eu tenho uma dor, tenho um remédio em casa, até que eu vá procurar um profissional de saúde, eu vou adiantar aquilo ali, mas nunca deixar de procurar, né? A dor pode ser o sinal de alguma coisa, o sintoma de alguma coisa, e a automedicação pode mascarar e evitar o diagnóstico. E existe um tempo limite? Sentiu a dor, já tem que procurar de imediato? Pode aguardar quanto tempo? Não, isso vai depender de onde é a dor, do que é. Eu fiz atividade física, eu estou com a dor no joelho, estou com a dor no peito, porque eu levantei peso, né? Então, se a dor não é a característica que você costumava ter, está fugindo, aparecendo alguma outra coisa diferente, é preferível procurar um atendimento médico do que tentar a automedicação. E quais são as principais causas da automedicação? A gente pode dizer que a internet influencia muito nesse sentido? Não, sem dúvida, né? Mas assim, para alívio de sintomas, né, ou encurtar esses sintomas, sem dúvida nenhuma, ter benefícios, né, de alguma forma, ouvir na TV, ouvir na internet que tal remédio é bom, eu vou ganhar massa muscular, meus ossos vão ficar mais fortes, eu vou ficar mais jovem, isso é um grande problema, né? Medicamentos, por exemplo, para indutor de sono, né? Não estou conseguindo dormir, eu vou e consigo com alguém um remédio para isso e vou fazer, isso pode levar a muitas complicações futuras. Professor, talvez isso aconteça por conta do curto prazo não apresentar ali problemas, Sim. né? E quando a gente fala do longo prazo? Eu fui até na reportagem, né, bem dito na reportagem, os riscos de intoxicação, né? Esse é um grande problema e dá nesse exemplo que eu dei agora mesmo, né, de medicamento para indutor de sono ou calmantes, pode chegar ao ponto, não está adiantando, você vai aumentar a dose e complicar com intoxicações. O termo não é esse não, mas para ficar mais fácil de entender, cortar o efeito de algum outro, né, essas interações medicamentosas, eu preciso que o meu estômago esteja vazio, de jejum, para absorver o remédio para tireoide, por exemplo, ou outros. Aí eu vou e tomo um que é para dor de estômago que não pode estar junto, estou cortando o efeito, diminuindo o efeito. Então esse é um grande problema. Eu vou encurtar, mas posso complicar lá para frente com intoxicação, deixar de tratar uma doença já existente que eu precisava tomar o remédio de forma correta. Tudo isso aí, no final da história, pode adoecer a pessoa que está fazendo a automedicação. Uma das dicas que a gente pode deixar é que mesmo que o medicamento seja autorizado, né, a compra sem nenhuma receita, uma dica é ler a bula. Então, ler a bula, mas não tentar interpretar a bula, né, enorme, né, quilômetros de bula. Né? É interessante para ver efeito colateral, sem dúvida nenhuma, dose máxima, dose mínima, tempo de uso. Né? Eu acho interessante assim, remédio que sobrou, está em casa, duas coisas erradas, né? Não devia ter sobrado e eu vou tomar em pequena quantidade. Né? Acho que um exemplo clássico disso é antibiótico. Né? De vez em quando, né, pessoas ligam, eu estou com tal problema, uma infecção de urina, por exemplo. Eu tomei esse remédio mês passado, foi bom. Posso tomar de novo? Não, mas você não tem a receita para comprar? Não, sobrou aqui em casa. Então, tratou errado e vai continuar tratando errado, tomando o remédio que está sobrando em casa. Professor, e um dos perigos, né, de deixar os medicamentos ali em casa, guardado por muito tempo, né? Às vezes cortou o pedaço ali que estava a data de validade, não se lembra mais, isso é um risco também. Né? É muito grande, né? Eu falo de pessoa idosa, faz muito isso, né? Tira tudo, põe numa caixinha que tem as datas, né, o dia da semana, né? Isso, se ficar lá e jogou fora a caixa, não sabe. Às vezes tem remédio, mesmo adquirido na farmácia, que está com a validade recente. Isso pode acontecer, tem esse hábito, não,
são as lendas, né, urbanas, né? Não, até tantos meses pode ser usado. Vai depender do tempo, do jeito que foi conservado, temperatura que ele está em casa. Não deve ser feito isso. E quando a gente fala dos tipos de medicamentos, né, um dos mais comuns é o para dor de cabeça, né? Qual a análise que você faz desse cenário? O ideal é que seja liberado mesmo, né, que não seja necessário nenhum tipo de receita. Qual que é a sua análise? Então, eu tenho muito medo disso, né, de generalizar, tudo pode, né? O exemplo da entrevista, né, do rapaz que falou a respeito citou uma marca, né, uma substância, né, que é um anti-inflamatório, que talvez seja os mais utilizados. E anti-inflamatório é vendido, está no balcão, na hora que você vai pagar o remédio na farmácia, ele está lá. Aí a pessoa pensa, eu vou comprar, vai que eu tenho alguma coisa e preciso. Anti-inflamatório é causa, por exemplo, de insuficiência renal. Pode levar a pessoa à necessidade de diálise por causa de uso de anti-inflamatório, de dor no estômago, de úlcera e etc. Então, assim, eu acho que essa deveria ter um controle um pouco maior dessa venda indiscriminada, principalmente desses remédios que acreditam não fazer mal. E que pode fazer, mesmo dipirona, paracetamol, pode levar a complicações. Muito difícil, o acesso ao serviço médico é difícil, né? Nem todo mundo consegue, mas tem que se pensar o que pode ser vendido sem receita médica, sem dúvida. Professor, então a recomendação é evitar sempre que possível, mas uma vez ou outra, se realmente necessário, enquanto não for possível visitar o médico, né? Aí pode, desde que não seja em excesso. Exatamente, eu tenho uma febre em casa, eu não vou precisar sair. Tento tratar, não, mudou o valor da temperatura que eu aferi no termômetro está maior, tem um sintoma associado, aí sim, eu não vou ficar uma semana em casa com febre, tomando remédio achando que isso. Por mais que nós achamos, né, de médico e louco, cada um tem um pouco, né? Eu não posso querer tratar sozinho, é interessante procurar ajuda médica sim. Exatamente. Professor, a gente encerra aqui a primeira parte da nossa entrevista, logo após o intervalo a gente continua. Tá ótimo. Porque nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com mais a entrevista ao vivo. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU. Os medicamentos genéricos já caíram na preferência popular. Além de seguros, eles podem custar bem menos do que os remédios de marca. E um estudo do IPEA mostra o impacto desses medicamentos na vida dos brasileiros. Para quem preza pelo bolso, na farmácia é quase obrigatório perguntar: tem o genérico? Desde 1999, quando entrou em vigor a Lei dos Genéricos, os brasileiros ganharam uma alternativa mais barata para os medicamentos, já que ela permite a empresas farmacêuticas a produção e a comercialização de medicamentos com patentes expiradas, o que amplia a concorrência nos preços.
O genérico, via de regra, eu procuro saber se o medicamento é bom, se o laboratório é bom, esse tipo de coisa. Tem medicamentos que a diferença de preço é absurda. Normalmente as farmácias o pessoal oferece, se quer o oficial ou o genérico, né? E dependendo do valor, com certeza a gente compra o genérico sim. Eu vou no genérico porque acredito que seja a mesma qualidade, o preço é bem melhor, então eu tenho que tomar remédio a vida toda, algumas vezes, então procuro o custo menor. A redução no preço dos medicamentos, especialmente os mais caros, pode chegar a 73,3% com os genéricos. A conclusão está em estudo lançado pelo IPEA. O que eu acho mais interessante desse estudo dos genéricos é que a gente consegue avaliar quais são os fatores que influenciam nessa queda de preço. Por exemplo, o tempo de entrada. Se o genérico entra rápido ou se ele demora para entrar, isso faz diferença. O número de genéricos que entra. Será que é o primeiro genérico que entra que faz o preço reduzir? Ou será que se você tem um segundo, um terceiro, um quarto genérico entrando, isso faz diferença ou não? Quando a gente está falando, por exemplo, de medicamentos que eram muito caros no começo. Os medicamentos mais caros, a gente vê que a queda de preços com a entrada de genérico foi maior. E agora damos sequência à segunda parte da nossa entrevista ao vivo com Marcos Vinícius de Pádua Neto sobre a automedicação. Professor, a gente viu ali um estudo, né, sobre os genéricos. Quando a gente fala das duas coisas, né, genéricos e automedicação, os riscos associados são os mesmos? Sim, a mesma coisa. Não deve, nem o de marca, nem o genérico, deve ser feita a automedicação. Principalmente que a gente, partindo do princípio que os dois têm o mesmo efeito, tudo isso nós conversamos anteriormente vai estar presente ali. Risco de intoxicação, de mascarar alguma doença, tanto com genérico de qualidade quanto o de marca. E quando a gente fala de prevenção, o quanto a educação em saúde, desde a escola básica, sim, né, sim. é importante? Isso é fundamental, né? A gente entender, muitos projetos são feitos, né, pelo Ministério da Saúde, a própria Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia tem feito isso também, para tentar levar essa informação, que seja às escolas, enfim, um tom lúdico, de brincadeira, para que todo mundo venha entender isso, que eu não devo deixar de procurar o médico quando precisar e nem tomar medicamentos sem necessidade. E quando a gente fala de conscientização da população, né, quando essa educação não foi feita lá atrás, como resolver, né, no futuro? Mais programas como esse que vocês estão fazendo, levando informação à população, nos próprios serviços médicos, né, atenção básica, a função da atenção básica na vida da gente é muito importante, né? Então, outra reportagem que vocês mostraram, o aumento de vacinas, né? Tem tudo que começar ali, né? Educação para tudo isso, né? Que vacina é importante, que usar medicamento da forma correta é importante, fazer prevenção de doença é muito mais importante do que tratar. Então é muito importante isso, a atenção básica está presente na vida de todo cidadão. E Marcos Vinícius, além de professor, você também é superintendente do HC, né? Eu gostaria de perguntar sobre o HC. Qual que é o posicionamento lá, né, frente à automedicação? Quais são os trabalhos envolvidos nesse sentido? Eu acho que lá vai desde a formação do aluno que está presente lá, né? O HC, além da assistência, o ensino faz parte, tentando fazer esse ganho de confiança do próprio aluno e levar isso para a população, né? Eu costumo falar isso na Faculdade de Medicina, que nós somos formadores de opinião. O hospital maior ainda, né? Então esse cuidado que passou na própria reportagem, né? Mostrar que o genérico pode ser utilizado, desde que o laboratório seja bom, né? Pensando sempre nisso, são populações carentes que é preferível tentar utilizar o remédio mais barato, confiando no laboratório, na qualidade dele, do que deixar de tratar. Então a educação vai desde o aluno para levar essa informação e do próprio paciente também. Exatamente. Você tocou na questão da formação, né, dos profissionais que estão se formando, né? Diante disso, qual a responsabilidade, né, desses profissionais já no mercado, tanto na área da medicina, quanto os farmacêuticos também, né, que lidam ali com a população diretamente nas farmácias? Isso é importante a gente entender, né, que a nossa população, a grande maioria, não teria condição até de comprar o medicamento, né? Então, às vezes, né, entre aspas, nós podemos ser seduzidos, né, pelo laboratório maior, indicando o remédio de marca, com propostas de um brinde, de um presente, de uma viagem, etc. Então a formação do aluno desde o início, né, da importância exatamente disso, né, de entender o outro lado, né, a possibilidade da população estar fazendo o tratamento de forma adequada, independe de ser marca ou genérico, é isso que a gente tem que pensar. Sempre se colocar do outro lado, né, eu brinco que o médico não pode ser
só estilingue, tem que ser vidraça de vez em quando, entender isso e tentar, da melhor forma possível, fazer o tratamento, desde que tenha condição da população a aquisição desse medicamento. Com certeza. Professor, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse um recado para quem nos assiste. Qual mensagem você deixa, né, de conscientização sobre a automedicação? Na dúvida, procure o serviço médico, né? Não tente, não acredite, né, que for bom para um, vai ser bom para mim também. A gente precisa resgatar a confiança da população no serviço médico, né? Então a gente entender que é difícil, que a atenção básica, o serviço público está sobrecarregado, mas tentar voltar essa confiança no médico, no farmacêutico para orientar, nunca tentar fazer nada sozinho, né? Isso pode prejudicar muito, e isso eu acho que a gente precisa aprender daqui para frente, né? Voltar a entender que consultar de prevenção às doenças é sempre muito importante, acreditar na classe médica de novo. Pois é, então tá dado o recado, a dica, né? Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui no Informativo É um TVU. prazer estar aqui, eu agradeço. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.